de Polícia. Nesta manhã, eu estou recebendo um dos mais brilhantes membros do direito criminal. Ele é professor de direito criminal, mestre em direito criminal, delegado de polícia e ocupa a pasta da Corregedoria da Polícia Civil. Eu estou recebendo nesta manhã o delegado Dr. Vitor Leal. Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado pela deferência. Eu na verdade, a deferência, ela é mais do que justa, né? Eu, inclusive, quero de público aqui dizer que todos sabem que eu sou irmão do César Lins, um dos mais brilhantes profissionais do direito, e eu lhe comparo, inclusive, o senhor também é professor, eu lhe comparo o seu saber com o César Lins, porque o senhor está sempre por dentro de tudo, porque o direito a todo momento, né, doutor, ele se renova. É muito mutante, né? É uma coisa incrível, né? A gente aprende agora na universidade o direito, daqui a pouco o direito já muda no outro dia, assim, é difícil isso pro delegado também entender, doutor? De certa maneira, Sérgio, a gente sabe, existe uma máxima grega que se falava ubi societas e bijus, onde é a sociedade, há o direito. Então, ao passo que nós vivemos em sociedade, o direito deve se fazer presente ali. Então a gente sabe que a sociedade ela é mutante por natureza. Programas televisivos, situações de redes sociais, situações que precisam de um anseio, de uma regulamentação legal, vem surgindo na sociedade e o direito não pode deixar para trás. Então o direito ele tem essa capacidade mutante por sua natureza. É incrível, inclusive as pessoas precisam estar sempre... O senhor como professor, não vou nem lhe perguntar como delegado, o senhor como professor de direito, eu acredito que o senhor deva dizer sempre aos seus alunos, hoje o senhor ensina uma lei, né? Amanhã vem uma jurisprudência, então é necessário, o ensino nunca para do que o senhor acaba de fazer. Amanhã o senhor ensina uma lei, amanhã o senhor diz, gente, aquela lei que eu ensinei ontem já mudou. É assim mesmo, doutor? É exatamente isso, Sérgio. Quem é operador do direito fica sempre operando e se atualizando, fazendo cursos de atualizações. Existe um pensador, um célebre pensador chamado Michel Foucault, que ele fala que o saber é poder e o poder é saber. Então, a partir do momento que você se atualiza, você está sempre ali com o poder em suas mãos. Doutor, por falar em atualizar, eu inclusive quero lhe agradecer, o senhor veio nesta manhã exatamente para falarmos a respeito de um assunto que tomou conta do Brasil, um assunto que tem dificultado não só o trabalho da imprensa, como da própria polícia. É a lei de abuso de autoridade. Durante o mês todo, muitos companheiros de imprensa me ligaram, Sérgio, isso pode, Sérgio, aquilo pode, Sérgio, isso pode. Doutor, essa lei de abuso de autoridade, ela de uma certa forma atrapalhou bastante o trabalho da polícia ou melhorou, doutor? Bem, Sérgio, no caso a lei 13869 entrou em vigor agora no início do mês de janeiro de 2020 e ela veio com um intuito muito bom, que é o intuito de você resguardar a imagem de determinadas pessoas onde há presunção de não culpa ou a presunção de inocência. Imagine a figura em que está sendo injustamente assim imputado a determinado comportamento e no final do trânsito julgado de uma sentença ocorre a absolvição dele. Imagine toda aquela carga da sua imagem que foi jogada, de certa maneira. Mas, na prática, Sérgio, ocorre aí uma grande dificuldade não só para os profissionais da imprensa, mas acima de tudo os agentes de segurança pública como um todo, porque acaba engessando e tornando por tábula rasa determinadas ações policiais que poderiam vir a ser esclarecidas. A título de exemplo, situações dos denominados criminosos profissionais, que são aqueles que praticam reiteradamente crimes e têm como comportamento o ato de diuturnamente praticar delitos. Situação da veiculação dessa pessoa, da imagem dessa pessoa na televisão, poderia gerar a situação de outras vítimas reconhecerem e se sentirem fomentadas aí a delegacia e denunciar. Então, de certa maneira, como a lei atualmente, a lei 13869, conhecida como lei de abuso de autoridade, ela veda essa possibilidade porque, no entendimento do legislador, geraria a chamada culpa antecipada, ou antecipação de culpa. Então isso, de certa maneira, Sérgio, não só para a imprensa, né, no dizer do imortal Rui Barbosa, o grande jornalista, que é a caixa de ressonância para a população, mas também pela atividade policial, de maneira lícita e de maneira proba. Mas o senhor vê, por exemplo,
tem essa lei de abuso de autoridade, ela diz que a polícia está na rua, o elemento acaba de assaltar um cidadão, e esse elemento ele corre para uma residência dele, seja lá qual for, às 9 horas da noite. Aí a lei diz que a polícia não pode bater às 9 horas, mas vamos lá que o senhor chegou lá às 8h50. Mas se esse bandido resolver dizer que o senhor entrou lá às 9h10, o senhor vai estar enrascado com os seus homens, não vai? É uma situação que muitas vezes é mais uma máxima que nós utilizamos no direito, que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Então ele vai ter que comprovar que nós agimos de má-fé, ele vai ter que comprovar que nós adentramos na casa dele. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, fala que a casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo entrar, a não ser em situação de urgência ou em caso de flagrante delito, ou por ordem judicial, durante o dia. Nessa situação de flagrante delito, certo, nada impede que possamos adentrar na residência dele e efetuar a prisão. Depois das 9 da noite? Depois das 9 da noite, em situação de flagrância. É possível. Não há problema nenhum, a partir do momento em que ele esteja na situação de flagrante, é importante, né? Olha aí, o delegado está esclarecendo. Atenção, muitos policiais ainda não tiveram esse acesso, né? 9 horas da noite pode entrar, foi flagrante delito, pode entrar de 9, de 10, flagranciado. Agora ligue um celularzinho para poder comprovar amanhã, não tem problema, né? Você está aqui, são 10 horas, o cara acabou de entrar na casa, nós vamos entrar porque está flagrante delito, está aqui a vítima, assim pode, né, doutor? Exatamente, está em situação flagrancial, pode adentrar sem problema nenhum, porque existe, Sérgio, uma espécie de necessidade de respeito à Constituição. E a Constituição nos remete à ideia dessa possibilidade. E esta nova lei, ela é infraconstitucional. Tá? É importante dizer justamente isso, que como ainda a lei é nova, muitos colegas policiais, não só policiais civis, mas policiais militares, integrantes da Guarda Municipal, integrantes de outros órgãos, me ligam e perguntam e tentam tirar a dúvida. E, por muitas vezes, como é algo muito incipiente, muito novo, nada impede que possamos construir essa ideia. Então se faz necessário um trabalho acurado, um trabalho detido, no intuito de tirar esse temor dos agentes de segurança pública, onde eu percebo muitas vezes, Sérgio, muitos colegas atemorizados, com medo de atuar. Sim. E que tem um prazer, a grande maioria dos policiais e dos agentes de segurança pública estão ali, não por uma mera profissão, mas por vocação, porque gostam do que fazem. Então, há o sentimento de temor. E agora, Vitor, eu posso fazer, eu posso deixar de fazer, eu posso responder? Hoje, só para teres uma ideia, 4 colegas já me ligaram, falando casos concretos e respondendo, e perguntando, Vitor, isso configura abuso de autoridade? Né? O ato de veicular na imprensa o nome do suspeito, configura abuso de autoridade? E eu respondo que, a depender da situação, não. Eu não posso atribuir culpa. Mas a partir do momento em que o órgão de imprensa necessitando de informações, e você na qualidade de delegado falar que houve a apresentação do nacional João da Silva como suspeito de praticar o crime de furto, de roubo. Está fazendo a informação, não é? Está repassando a informação e não está atribuindo antecipação nenhuma de culpa, apenas está dizendo que ele é suspeito por ter, em tese, praticado o crime de... Porque nós sabemos que no final, apenas a gente só vai saber se houve ou não a prática criminosa ao final do trânsito julgado da sentença condenatória e absolutória, em sede judicial. Então, a partir do momento em que o delegado de polícia repassa para a imprensa ou para qualquer outro órgão, de uma maneira geral, a ideia de que houve a apresentação do suspeito, não estaria ocorrendo nenhum tipo de abuso de autoridade. Eu vou rapidamente no intervalo, é uma aula de direito, eu diria que na verdade é um dicionário jurídico, né, ambulante, com todo respeito, né? O onde vai, ele sabe muito. Eu, quando encontro no supermercado, eu fico lá escutando, gosto de conversar, porque ele entende tintim por tintim. Não é à toa que é um professor mestrado em direito criminal. Eu vou rapidamente no intervalo, o senhor fica aqui, e na volta tem outra pergunta para fazer para o senhor, que inclusive tem sido muito comentado nas redes sociais a respeito de um programa que nós temos, que é o Soltando os Bichos. Daqui a pouco eu volto e pergunto ao doutor. Eu não perguntei antes, você vai saber agora se hoje eu cometeria um crime ou não. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade, com Sérgio França. Sérgio França, o mais autêntico e destemido comunicador da televisão brasileira. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Ô, dona Karine Aragão e seu Zé Filho, vocês me prometeram um cenário novo,
E eu até agora não recebi o cenário novo. Vocês tiraram férias, disseram, nós vamos vir com o cenário novo. Eu estou avisando a senhora em cima, dona Karine, que eu vou pintar o cenário todinho para vir o novo. Porque me fizeram esse cenário, tá 10 anos no ar, um cenário muito bonito, diferenciado. Foi feito por um pessoal lá em São Paulo, trouxeram web design, não sei o que, coisa toda, projetista, cinegrafista, coreografia, botaram tudo no meio. Aí, depois de 10 anos, me convenceram a trocar o cenário. Aí nós vamos trocar o cenário, e até agora não veio. Eu tô avisando a senhora que eu vou pintar o cenário todinho até chegar o novo, hein? Tô avisando ao senhor aí. Quero agradecer aí aos amigos da imprensa que tem ligado, inclusive agradecendo pelos esclarecimentos, né? Dessa conversa que eu estou tendo aqui. Pode abrir aqui para o doutor Vitor Leal, ele que é um cara que realmente tem muito conhecimento. Doutor, é o seguinte, vou logo aproveitar aqui, porque esse quadro que nós temos no ar, chamado Soltando os Bichos, é um quadro que a gente faz a narrativa do indivíduo, né? Belém, vem em cima lá no GC, no letter, Belém do Pará, aí vem lá, assaltou e refez, aí bota a imagem do elemento. Não é a polícia que passa para nós, certo? Nós temos os nossos informantes, e são muitos, né? Então a gente põe a foto, faz a narrativa que o elemento roubou, botou a arma, aprontou, e no final vem lá um jumento, põe o jumento para derrubar esse elemento, aí bota o jumento entra em carga, a gente põe lá a bacia sanitária, entendeu? Tem um monte de bicho lá, chicote do amor pro cara aprender a ficar ser decente, chapá, o chicote do amor é um chicote pegando fogo assim, chapá, entendeu? Pra ver se o cara, se sai a maldade dentro do cidadão, sabe, doutor? Porque o camarada é tão ruim, né? Inclusive não vai dar tempo hoje, mas eu vou mostrar depois aí que em Manaus o cara matou uma menina tão bonita, fuzilada a tiro, e arrancou inclusive os mamilos da menina, arrancou os mamilos da menina por maldade, né? Então um cara desse a gente tem que ajudar a procurar a polícia e encarcar em cima dele, o jumento tira e dá. Eu tô cometendo algum crime aí, doutor? Bem, Sérgio, nesse ponto o que acontece? É até importante trazer mais uma vez a questão da lei de abuso de autoridade. Esta lei, ela se aplica apenas às figuras de agentes públicos. Pronto. E não profissionais da imprensa nem outros. Então, de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, bem como outros agentes, tais como estagiários, remunerados, não remunerados e etc. Profissionais autônomos, não se aplica essa lei. Olha aí, pronto, já estou felicíssimo, rapaz. Meu irmão, prepara o jumento aí na próxima semana, voltar Soltando os Bichos para encarcar nessa vagabundagem aí, viu? Doutor, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, que muitos dos nossos companheiros de imprensa, o senhor já respondeu de uma certa forma, principalmente cinegrafista, às vezes o bandido está dentro da delegacia, vindo da viatura, o cinegrafista dá o foco, não é? Nós sabemos que, como o senhor falou, a lei ela não é para nós que somos de imprensa, mas alguma coisa sobra para o agente, porque de toda forma ele está vindo com a gente, e o cidadão, o nosso repórter, deu um close no bandido, mostrou ele entrando na delegacia. Tem alguma coisa, o agente tem que impedir aquilo ali? Como é que é, doutor? Certo, vamos lá. Inclusive, semana passada houve uma palestra no intuito de promover um debate acerca dessas situações em que policiais poderiam fazer na prática, envolvendo a imprensa e no dia a dia das seccionais. O que é que acontece, Sérgio? A partir do momento em que o suspeito ele é apresentado o policial civil ou policial militar, ele pega naquele momento e levanta o rosto para mostrar para a imprensa a pessoa, o suspeito apresentado, o policial vem a configurar, em teoria, a lei de abuso de autoridade, se demonstrar que houve a intenção de denegrir a imagem ou de expor aquela pessoa, o policial. Com relação à imprensa, o que é que acontece? Em que pese existir o direito à intimidade e o direito à privacidade, que é um direito constitucional, existe também o direito constitucional à liberdade de comunicação de imprensa. Então, a partir do momento em que a imprensa ela está ali exercendo o seu ofício e consegue fazer uma tomada e consegue pegar um ângulo de visão que mostra o suspeito adentrando na seccional, o suspeito adentrando em qualquer unidade policial, em teoria não há nenhum tipo de ilícito ou necessidade ou de ocasionar uma responsabilização, porque, como dito, existe a liberdade de imprensa e qualquer situação prévia relacionada a esse caso configuraria censura.
Doutor, já que o senhor está aqui, aproveitando outras diretrizes, muita gente, inclusive, tem o hábito, atenção para você que tem o hábito de filmar ação policial na rua, a abordagem também da guarda, enfim, de agentes públicos. Não há crime nenhum em qualquer pessoa fazer uma filmagem durante uma abordagem policial, ou existe algum crime aí, doutor? Depende da situação concreta, Sérgio. A partir do momento em que, por exemplo, se percebe que está tendo uma blitz policial, sim. E veicula-se em redes sociais, veicula-se em grupos de aplicativos, tais como WhatsApp, etc. A situação que está acontecendo ocorre sim a prática criminosa. Com relação a determinadas situações em que está ocorrendo um crime e a pessoa, na qualidade de particular, está filmando esse comportamento, essa prática criminosa, não há situação, não há problema nenhum. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 301, fala do chamado flagrante facultativo, onde qualquer do povo poderá dar voz de prisão àquela pessoa. Eu vou ser mais específico, então. Eu não me refiro ao camarada filmar a blitz em si, né? Porque é proibido, inclusive, você informar, até pelo WhatsApp, você nem filmar, só basta você informar, se você for pego ali, você está preso, né? E uma hora você cai. Eu digo o seguinte, há uma abordagem truculenta da polícia, ou há uma abordagem truculenta de um guarda municipal, ou até de um agente de trânsito, e aí o cidadão começa a filmar, né? Então, normalmente, tanto polícia quanto guarda municipal tem uma história de querer arrancar a força da mão do cidadão, o celular, e levar para a delegacia. Essa conduta é irregular ou está certa, doutor? Com relação à pessoa que está filmando, ela tem pleno direito de praticar através de qualquer maneira, inclusive sabendo que futuramente aquele recurso que ela está utilizando vai ser analisado como prova. Sim, né? sim. E o comportamento daquele agente que, sabendo que ela está fazendo aquilo, retira de maneira à força aquele material, aquele aparelho telefônico, ele estaria, em tese, cometendo crime de abuso de autoridade. Então, está esclarecido. Primeiro, para você que pega o celular de forma abrupta, toma no celular na força, você não pode fazer isso. A filmagem é legítima, porém você tem que entender que você também pode ser solicitado a ser levado à delegacia para servir como testemunha naquele processo. Por diversas vezes, quando eu estava à frente da homicídios, eu me vi em casos parecidos como esse, em que a pessoa estava ali filmando, né, por mera curiosidade, para o seu interesse próprio, eu aproveitava aquela situação, já que você está filmando, você vai me acompanhar, tem como me acompanhar na delegacia, e a pessoa ia de boa vontade auxiliar aí no deslinde do caso. Né? É importante, né? Agora eu vi um caso, doutor, já que o senhor é especialista em direito penal, onde um delegado de polícia em São Paulo, ele foi até no programa do Bate na Record, né? Então ele tinha uma cena de crime, 6 corpos, 6 esqueletos foram achados, e o delegado, e na hora estava lá o repórter fazendo uma ao vivo, e o delegado saía de dentro do local e disse: não quero ser filmado. O delegado disse: não quero ser filmado. Mas ao vivo não tem como fazer isso, né? Então, e ele nem poderia dizer que não quer ser filmado, porque ali é um ambiente de trabalho público. A gente não pode filmar na residência dele, na casa dele, não pode. Botar uma câmera na casa dele é um crime. Mas na hora ele inclusive quis enquadrar o repórter, o cinegrafista, chegou a pedir o documento, alegando que iria prender os repórteres. Eu estou dando esse caso, só citando esse caso, mas isso acontece muito pelo Brasil afora. Isso é abuso de autoridade por parte do policial? Bem, a partir do momento em que o policial dá voz de prisão numa situação que não está legalmente amparado, configura a questão do abuso de autoridade. A melhor maneira seria dialogar com os profissionais de imprensa e falar que não tem, se possível, não queria ser filmado e justificar por quê. Porque muitas vezes o policial está ali e a imagem dele exposta pode acabar gerando uma eventual investigação de crime organizado, de milícia, de facção, algum tipo de perseguição, ou seja, meu amigo, senta ali, meu amigo, se possível, não queria que minha imagem fosse veiculada e fundamentasse. Mas a partir do momento em que o agente público dá voz de prisão numa situação que não tem amparo legal, de acordo com a 13869, configurar-se-ia sim um crime de abuso de autoridade. Né? Pronto, só para encerrar, Zé, rapidinho, eu vou lhe perguntar, quando a gente, já que configurou um crime de abuso de autoridade, eu como cidadão, como jornalista, diria: doutor, é o seguinte, o senhor está abusando da sua autoridade, eu estou lhe dando voz também de prisão, o senhor está preso nesse momento. Como é que vai prender um delegado?
Bem, essas situações elas são tanto quanto complicadas, né? Até porque a gente está ali no cenário onde as pessoas, determinados agentes públicos estão armados, né? Então, o ideal realmente é prudência acima de tudo. Então, o que é que eu recomendo? No momento, né? Se for durante o dia e houver uma corregedoria próxima, denunciar o fato à corregedoria. E a corregedoria, como é o órgão disciplinar responsável pela análise das situações, irá eventualmente formalizar esse comportamento. Olha, quero agradecer a presença do Dr. Vitor Leal, realmente é esclarecedor todos os pontos, né? Fala tintim por tintim como um bom conhecedor de direito penal, criminal. O senhor também é professor de universidade, né, doutor? Na verdade, eu estava fazendo curso agora pela internet, né? Porque a gente tem essa vida muito corrida, então acaba sendo mais vantajoso você estar em casa, servindo como coaching, né? Que agora mudou. Coaching, né? É um nome diferente, é um negócio de chique, de rico, né? Coach, né? Coaching, né? Mas aí eu preferi fazer isso, fiz essa opção e graças a Deus está tendo um resultado muito bom. Eu quero lhe agradecer, doutor Vitor Leal, essa manhã, muito obrigado. E o senhor precisa vir mais vezes, abandonou nós aqui, né? Abandonou nós, a gente fica sem entender do negócio todo, né? Passamos aí, o senhor estava de férias, né? Na verdade, né? Então a gente ficou esse tempo todo sem entender o que estava acontecendo, mas aí com a presença do doutor Vitor está esclarecido. Se você tiver alguma outra dúvida e queira esclarecer, tem algum telefone que possa ser dado, doutor? Ou liga para cá mesmo, pro Broncas? Pode ser ligado diretamente para a polícia, no sentido de, se for algo até importante isso, conclamar a população que em situações de irregularidade ou de arbitrariedade de um modo geral, ou havendo qualquer tipo de dúvida, pode ser ligado para a própria Polícia Civil ou para o meu telefone pessoal. No caso, o DDD é 94. 94, Zé, por gentileza, pede ao pessoal do GC aí em cima, 094 9268 5662. Doutor Vitor Leal. Pronto. Você pode ligar direto e tirar sua dúvida. Aqui entende tudo e eu realmente sou fã dele. Doutor, obrigado, doutor. Vou rapidamente no intervalo e volto. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda.